Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Então, o que são vetores? Primeiro, vetores é um assunto muito específico na matemática, embora nós usamos na física, como usamos na física como ferramenta, a gente abre um parênteses dentro do conteúdo específico e fala de vetores. E aí surgem as aplicações na física, que é o nosso objetivo. Então, vetores. Existem dois tipos de grandezas físicas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que, por si só o valor numérico, que a gente chama de módulo, já fica determinada. Exemplo, qual a sua massa? 50 quilogramas. O módulo, 50 quilogramas. E sua respectiva unidade. Melhor, o módulo, 50 e a sua respectiva unidade, quilograma. Pronto, está informado. Por si só já é o suficiente. Isso é uma grandeza escalar. Olhar para o relógio e dizer, são 20 horas. 20, o módulo. Horas, a unidade. Isso é uma grandeza escalar. Perceba que só o valor numérico, que a gente chama de módulo, com a sua unidade, que acompanha todas as grandezas, todas as medidas, ela já está completa a informação. Agora, se eu digo para você, olha, faz uma força sobre a mesa. Eu tenho que dizer o valor da força, que é o módulo. Vamos imaginar que você tem um controle de saber a intensidade. Vamos dizer que foi dito, faça uma força de 2 newtons sobre a mesa. Está completa a informação? Você pode pegar a mesa de baixo para cima, empurrar de cima para baixo, na lateral dela, para um lado ou para outro. Então, está aberta ainda o questionamento, né? Quando eu digo faz uma força de 2 newtons na direção horizontal, opa, melhorou. Já sei o valor da força, que é o módulo. Já sei a direção horizontal, então já sei que é o assim, para lá, o para cá, mas tudo é horizontal. Só que ainda falta mais uma informação, que é o sentido. Quando eu digo agora, faço uma força sobre a mesa, intensidade 2 newtons, direção horizontal, sentido da sua esquerda para a direita, aí você diz, opa, sei o valor da força, que é a intensidade, sei a direção, que é na horizontal, e sei que é da minha esquerda para a direita. Perceba que eu estou mexendo com as mãos, mas a tela é espelhada para vocês, tá bom? Então, de novo, o valor da força, 2 newtons. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Perceba que a grandeza força, para estar completa, foram necessárias para defini-lo 3 características. O valor, que a gente chama de módulo, a direção, nesse caso horizontal, no meu exemplo horizontal, e o sentido, que no meu exemplo foi da esquerda para a direita, tá bom? Então, sempre com a grandeza, para ser completa a informação, precisar dessas 3 características, eu vou chamar isso de grandeza vetorial. Bom? Então, vamos lá. Grandezas física, escalar e vetorial, acabamos de discutir. Como é que a gente representa essas grandezas? Representamos por seta. Está aqui uma seta, certo? Deixa eu só chamar aqui esse menu para apontar. Está aqui essa seta e um azinho. Essa letra A com uma setinha em cima, tá bom? Ela indica que é uma grandeza vetorial. Detalhe, a setinha sobre a letra só indica que é uma grandeza vetorial. Ela não está indicando o sentido, não, tá bom? É tanto que se o vetor estiver para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, a setinha sobre a letra sempre vai estar essa orientação aqui para a direita, conforme aqui, ó, em A e em B, tá bom? É só para indicar que é uma grandeza vetorial. Então, essa grandeza vetorial, agora se você olhar para essa seta grandona aqui é a representação do vetor. Isso aqui é um vetor que eu chamei de A. E isso aqui é um vetor que eu chamei de B. Então, vamos lá. Esse vetor A tem um módulo que é o tamanho do vetor, tá bom? E tem uma direção que, no caso aqui, é vertical, e tem um sentido que é para cima. O que é comum o nosso estudante, às vezes, fazer uma mistura entre direção e sentido. Exemplo, esse vetor aqui, que eu vou chamar ele de C, e esse vetorzinho aqui, feita a mão livre, fica bem tortinho, que eu chamei de D, que eu vou chamar de D.
esses dois vetores têm exatamente a mesma direção. Os dois têm a mesma direção, horizontal. Porém, tem os sentidos opostos. Um está orientado para a direita, está aqui a pontinha da seta para a direita da sua tela, e outro está orientado para a esquerda da sua tela, tá certo? Então, não confundir direção com sentido. Perguntou, qual é o sentido da sua casa? Se você apontou, é sentido. Embora no dia a dia, qual é a direção da sua casa? Aí você vai lá e aponta. Quando aponta, é sentido. Direção é horizontal, vertical, inclinada e assim por diante. Tá bom? E aqui um exemplo, ou na verdade dois exemplos. Esse vetor A aqui, ó, tem um tamanho de 3 unidades. Então, o módulo é 3 centímetros. Vamos imaginar que essas unidades aqui vão sentir 3 centímetros. A direção vertical e o sentido para cima. Esse vetor B tem um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5 e metade, 5,5 centímetro. A direção horizontal e o sentido para a esquerda. Certo? Muito bem. Continuando. Vetores iguais. Nesse caso aqui, eu tenho os dois vetores exatamente iguais. Vetores opostos. Ó, vetores iguais, ambos têm mesma direção e mesmo sentido. Vetores opostos têm sentidos contrários, mesma direção, porém os sentidos são opostos, ou seja, contrários. Um está para cima e outro para baixo. Vamos falar um pouco de operações com vetores. E para a gente, como a gente está usando exatamente o que a gente vai precisar para a física, eu fui direto para adição e subtração, não entrei nos detalhes de multiplicação, divisão, porque a gente dificilmente vai fazer uso na física. Então, vamos usar adição e subtração. Adição de vetores. A adição de vetores, se os dois têm a mesma, estou falando de dois, mas pode ser 3, 4, 5, quantos queiram. Se os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, para você somar, basta você pegar, exemplo aqui, vou pegar esse vetor aqui que tinha mais ou menos esse tamanho, vou pegar o outro vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos aproximadamente. Sei lá, vou fazer a mão livre aqui, ó. Este aqui é o vetor A e este outro aqui é o vetor B. O que seria o vetor soma? O vetor soma é o resultado dos dois, ó. Esse aqui é o vetor soma. Certo? Pronto, é esse exemplo. E quando os vetores tiverem a mesma direção, porém sentidos opostos, aí você vai pegar o maior deles, que nesse caso visivelmente é B. B foi o maior. Vamos pegar o outro menorzinho e olha só voltando para cá. Esse aqui tem o mesmo sentido. Onde terminou a pontinha da seta de um, colocou o início do outro. Tá bom? Esse aqui, peguei o vetor maior, agora vou pegar o vetor menor. Então, em sentidos opostos. Então, em sentidos opostos, vai acontecer o seguinte, eu vou colocar esse outro pequenininho começando onde começou esse aqui, ó, ou melhor, onde terminou esse, eu vou começar o início do outro, vou colocar o início do outro. Pronto. Esse de cima aqui é o vetor B e esse de baixo é o vetor A. O que é que sobrou? Sobrou, olha, pegar esse grandão aqui e tirar esse pedaço aqui, ó. Sobrou quem? Sobrou esse pedaço aqui, ó. E ele estava orientado para onde? Para a nossa esquerda. Portanto, esse aqui é o vetor soma, ou resultante, como queira. Tá bom? Tá claro? Vamos para outras regras. Regra do polígono. Imagina que você tivesse 4 vetores colocados aí, C, A, D, B, enfim, forma bem aleatória.
E eu quero somar todos eles. Eu quero a soma de C mais A, mais D, mais B. Eu quero esse, mais esse, mais esse, mais esse. O que que você vai fazer? Você vai pegar o C, primeiro o C, do jeito que está, com o mesmo tamanho, mesma direção, tudo do jeito que está. Coloca ele aqui. Ele quer agora depois o A. Então, pega a pontinha do A e coloca aonde terminou o C, ele coloca o A. Agora quer o D. Vou pegar o D do mesmo jeito, não posso mudar a direção. Não posso mudar a direção, tem que manter do mesmo jeito. Venho com o D e encaixo aqui. Agora quero quem? B. O B está assim, então onde terminou o D, eu vou lá e coloco o D. O B. Quem é o vetor soma? O vetor soma é aquele vetor que fecha essa figura que nós chamamos de polígono, tá bom? Esse vetor, o vetor C, deixa eu só pegar uma seta dessas aqui que vai com mais precisão. Pronto, acredito que vá. Nem tanto, que ela não saiu de cima. Pronto. Este é o vetor soma. O que é que tem que ser prestado bastante atenção? Preste bastante atenção no seguinte ponto. Olha, onde terminava a ponta da seta é o início do outro. Ponto da seta, início do outro. Ponto da seta, início do outro. O vetor soma, ele tem que ficar a ponta da seta dele com a ponta da seta do outro, olha. Olha o B, ó, a ponta da seta, como é que estava do B, ó. Ponto de seta com ponto de seta. Se você colocar para o outro lado, ele não vai fechar, ele fica um ciclo, não é o vetor soma. O vetor soma sempre vai ser ponto de seta com ponto de seta. Essa regra é chamada do polígono, tá certo? Agora vamos ver uma regra chamada do paralelogramo. Então, observe que eu tenho dois vetores, A e B. A regra do paralelogramo vai dizer o seguinte. Se eu tenho esses dois vetores, coloquei o A, do jeito que está, trouxe o B e coloquei aqui embaixo, ó. Tá aqui o B. Então, o vetor resultante, pela regra do paralelograma, vai ser isso aqui, ó. Ele vai pegar daqui a dificuldade de encaixar aqui em cima. Eu vou fazer a mão livre, já que não deixa. Vai ser isso aqui, ó. Este é o vetor soma. Soma de quem? De A mais B. Certo? Vou colocar dois exemplos aí para a gente ver as duas regras. Regra do polígono e regra do paralelograma. Regra do polígono. Ponto da seta de uma, início do outro. O vetor soma é o que fecha. Ponto de seta com ponto de seta. Regra do paralelograma. Colocou os dois perpendiculares entre si. O vetor resultante é entre eles. É esse aqui, ó. Você faz a projeção desse, a projeção desse. Aonde se encontra, esse aqui é o vetor resultante. Vou fazer alguns exercícios para a gente consolidar esse conhecimento. Vamos lá. Dados os vetores V1, V2 e V3, obtenha graficamente o vetor soma vetorial. O vetor soma vetorial, que é a soma dos dois. Então vamos lá. Primeiro, V1 mais V2. Está aqui o V1. Eu quero o V2. Se eu quiser, vou usar essa mesma tamanho aqui. Tem 1, 2, 3 quadrinhos. Vou representá-lo aqui. Do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Agora eu quero o vetor resultante, ou vetor soma. O vetor soma será, já que eu botei ponta da seta com o início do outro, o vetor vai ser a regra do paralelograma, não é isso? Não, perdão, do polígono. Olha só. Este será o vetor soma.
Ele não pediu para calcular nada, só obtenha graficamente. Então, vou mandar ver graficamente do jeito que está aí, tá bom? Então, respondido. Isso aqui foi a letra A. Letra B, ele quer V1 mais V2 mais V3. Eu vou tentar reproduzi-lo aqui. Vou reproduzir. Ou vou fazer o seguinte. V1 mais V2 já está aqui. Vou botar logo V3 aqui. Vou botar na cor verde para destacar. O V3 está bem aqui. Ó. V1. Esse aqui é V2. Esse aqui é V3. Quem é o vetor resultante ou vetor equivalente? Vai ser esse aqui, ó. Esse é o vetor soma, o vetor resultante, o final, ou seja, o resultado dos dois, o vetor soma, como queira. Então, este azul aqui foi a letra A e este aqui foi a letra B. Resposta gráfica. Só isso. O ideal é que fizesse em quadros diferentes. Só aproveitei a mesma figura para o vídeo não ficar muito estendido. Vamos lá. Agora vamos usar a regra do paralelograma para resolver isso aqui. A soma de dois vetores ortogonais forma 90 graus. Perpendiculares entre si, perpendiculares 90 graus. Em si, o módulo de 12, um tem módulo 12, um de módulo 12 e o outro de módulo 16. Terá módulo igual, resultante, soma igual a. Essa regra aqui é a regra do paralelograma. Então, eu vou fazer isso aqui. Olha, vou traçar até aqui. O outro, ó. Essa aqui, ó, tem que ser paralela a essa, do mesmo tamanho. Essa que eu vou traçar aqui tem que ser paralela a essa, ó. Pronto. E agora vamos traçar o resultante. O resultante vai ser o quê? Esse, a mão livre, é uma belezura. Tá aqui a ponta da seta. Esse é o vetor soma ou vetor resultante, como queira. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, ó. Forma que figura isso aqui? Isso forma uma figura bem conhecida da gente chamada de triângulo. Onde eu sei os lados dele, está faltando justamente esse pedaço diagonal aqui que eu chamei de hipotenusa, né? Assim, eu sei que este lado é 12, esse aqui é 16. Quem vai ser este lado aqui? Para isso, a gente estudou, vocês já estudaram na matemática, um teorema chamado Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado, cateto oposto, vamos chamar assim, e o outro cateto ao quadrado, adjacente, como queira. Quem é a hipotenusa no nosso caso aqui? S ao quadrado. Cateto oposto, se o ângulo for aqui, o oposto é aquele lá, o 12 ao quadrado, mais o adjacente ao quadrado, que dá quem? 16 ao quadrado. Esse S ao quadrado igual a 144. 144 e 16 vai dar quanto? Deixa eu arrumar isso aqui. 144, que dá 256. O S ao quadrado vai ser a soma dessas duas belezuras aí. Dá 400. 400. Então, raiz de 400, esse nosso vetor soma vai dar o quê? 20. É o que disse a unidade, enfim, a unidade que ele propôs, se for metro é metro, se for centímetro é centímetro, e assim por diante. Então, esse é o nosso vetor soma, 20. Certo? E agora, para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar duas coisas. Vamos falar de distância e deslocamento, porque a gente vai precisar calcular distância vetorial. Perdão, né? Ainda a gente tem decomposição de vetores para fechar. Olha só, o que é distância? Distância é uma medida
é uma medida escalar e deslocamento é uma grandeza vetorial. Quem é a distância nesse nosso exemplo aqui? Olha, é 20 mais 20 nesse trajeto de A até B. É 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Dá quanto? 100. E quem é o deslocamento? Agora que é legal. Deslocamento é um vetor. O deslocamento é o vetor que une o início ao final. Olha, o início foi aqui, o final foi aqui. Ah, é, professor? É. E agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir quem é esse vetor deslocamento. Esse aqui, ó. Esse é o vetor deslocamento, é o que eu quero. Tá bom? E agora nós vamos fazer umas deduções. Esse pedaço mais esse vai dar quanto? 40, ó. Até aqui é 20, aqui é 20. E esse pedaço aqui é quanto? 20. Pronto. Isso de novo cai na questão do Pitágoras. Então, esse vetor de deslocamento será, esse d ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Esse d vai ser 400 mais 1.600, 2.000. Pronto, vamos usar aqueles conhecimentos matemáticos lá, de fatores de decomposição, aquela coisa toda. E aí, vamos chegar a este valor. Certo? Pronto. Então, quando fala deslocamento, a distância do início e final. Se ele tivesse saído de A, tivesse dado a volta completa, voltado para A, o deslocamento seria igual a 0. Certo? A distância não. Se ele tivesse dado toda a volta, a distanciação de todos os pedacinhos, o vetor de deslocamento é 0. Porém, a distância não, a distância é a soma. E aí, para finalizar agora sim, vamos falar de decomposição de vetores. Veja só. Imagina que você tem um vetor A. E eu coloquei nesse eixo aqui, ou melhor, nesse ponto aqui, o eixo de coordenadas x e y. Decomposição de vetor é a projeção desse vetor A nesse eixo. Ele vai me dar que pedaço? Esse pedaço aqui que eu vou chamar de AX. Se eu decompor isso no eixo vertical, vou ter este pedaço aqui que eu vou chamar de AY. Agora nós precisamos conhecer aquela propriedade trigonométrica. Seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui o ângulo. Quem está oposto ao ângulo? Este pedaço aqui. Esse pedaço aqui não é igual a y? É. Então, o seno do ângulo vai ser este pedaço, que é exatamente igual a esse, a y, sobre a hipotenusa, que é A. Então, AY é igual a A seno, vamos arrumar isso, do ângulo. Está aí a decomposição do vetor no eixo Y. Vamos para o cosseno. O cosseno é quem? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? AX. Quem é a hipotenusa? É A. Regra de 3. AX é igual a A cosseno do ângulo. Certo? Muito bem. Vamos aplicar isso? Vamos ver a seguinte situação. Nesse exemplo, nessa figurinha bem feinha, mas ajuda. Ele está dizendo o seguinte: um operário puxa um caixote aplicando na corda uma força de 100 N. Opa, eu já sei que tem uma força para cá, ó, de 100 newtons. Sabendo que o ângulo entre a força aplicada é de 30 graus,
Calcule as forças Fx e Fy. Coloca nosso eixo aqui de coordenada, aqui, ó. Onde essa aqui será o eixo X e esse aqui será o eixo Y. Se eu decompor essas forças aqui, nesse eixo aqui eu vou ter essa força no eixo X. Se eu decompor nesse eixo aqui, vou ter essa força no eixo Y. Ele quer saber as duas. Olhando para a figura, esse Fx é o quê? Um cateto adjacente. Se é um cateto adjacente, tem uma relação com quem? Olha para cá. O Fx é o cateto adjacente. Já o Fy é esse pedaço aqui, é um cateto oposto. Então, vamos lá. Fx vai ser quem? Vai ser F cosseno do ângulo. E Fy vai ser F seno do ângulo. Teve dúvida? Volta para cá. Ó, o x é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. O y é a hipotenusa seno do ângulo. Vamos para cá. Fx é igual a F, que é quanto? É 100. Vezes o cosseno do ângulo. Ele diz que o cosseno de 30 é aproximadamente 0,8. Então, a força horizontal que o operário colabora, ele aplica 100 Newton, mas o que colabora para esse caixote ser arrastado mesmo é quem? 80. E todos os 100 Newton que ele faz, apenas 80 Newton colabora para ele ser arrastado. Aí ele perguntou a projeção vertical, que vocês vão estudar mais na frente, chamada de força normal. Vamos lá. Esse Fy, meu Y parece muito com X, por isso que eu estou refazendo. Vai ser F, que é a hipotenusa, que é 100, vezes o seno de 30, ele forneceu aqui, é 0,5. A gente até sabe desse já. Então, esse Fy é igual a 50 Newton. Certo? Pronto. É isso, pessoal. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.